Dando continuidade ao nosso curso, né, analisando as principais questões que costumam desaguar no judiciário envolvendo demandas de saúde, nós vamos tratar agora de um tema bem delicado, bem um tema que é muito frequente, muito recorrente, talvez seja o tipo de ação que mais se repita, porque envolve a escassez de leitos de UTI, eventuais escolhas trágicas que devem ser tomadas quando se lida com essa demanda que quase sempre envolve vida ou morte, então ela tem um caráter, um apelo de sensibilidade emotivo muito grande, e também porque, eventualmente, uma decisão judicial em demandas individuais dessa natureza tende a interferir não apenas na vida de um ser humano em particular, mas no sistema como um todo, ao ponto, inclusive, de prejudicar outras pessoas eventualmente, afetando, portanto, os direitos da coletividade. Então, nós vamos comentar um pouco sobre essas questões envolvendo leitos de UTI, lembrando que esse é um tema também que tem uma grande possibilidade de vir a ser judicializado, aliás, já está sendo judicializado, mas podem surgir novas ações, várias ações dessa natureza por conta da crise provocada pela pandemia, né, já que um dos principais efeitos da pandemia é fazer com que uma enorme quantidade de pessoas necessite de leito de UTI, de aparelho de respiração dentro do leito de UTI, e isso afeta, obviamente, o sistema de saúde e a regulação que a gente vai comentar aqui agora. Então, Carol, se você quiser começar, fique à vontade. Só vou esclarecer para o pessoal, Jorge, que aqui a gente vai dar um apanhado geral, né, sobre a questão da regulação dos leitos e, posteriormente, a gente vai fazer um outro módulo específico sobre, enfim, sobre a pandemia, né? Então, aqui seria um módulo para tratar as questões de leito de uma maneira geral, que também vai explicar a pandemia, mas, enfim, uma coisa mais simplificada, né? Primeiro lugar, o que a gente tem que saber de leito? Como é que é feita essa regulação? A regulação, quando a gente fala em regulação de leito, a gente fala em fila, tá? E a regulação da fila de leito, seja UTI, seja internação simples, ela é feita pelo Estado ou então pelo município. Quando é que ela é feita pelo município? Quando o município tem a gestão plena do teto MAC, que é um teto financeiro, um recurso financeiro para média e alta complexidade. Quando esse recurso vai direto para o município, então a gente fala numa expressão assim que já não tem mais tanto cabimento, que esse município tem gestão plena, tá? Ele mesmo vai administrar esses recursos diretamente, tá? Então, quando o município é de gestão plena, o município regula a fila. Quando o município não é de gestão plena, Estado regula a fila, tá? Para que eu digo isso? Justamente para direcionar o cumprimento da obrigação em razão do julgamento do STF acerca da solidariedade. Então, o juiz vai ter que verificar onde é feita essa regulação de leitos, né, em sua cidade, e direcionar o cumprimento, então, para aquele ente que é o responsável portanto, pela regulação, tá? Existem juízes que acabam até excluindo a união do feito, uma vez que a união realmente não tem... Quando a gente vê processo de leito, a gente vê que a união fica perdida ali no processo, ela não tem muito o que fazer, ela fica assim, um apêndice, né? Então, alguns juízes acabam entendendo mais adequado que se exclui a união da lide e se remeta, então, os autos para a Justiça Estadual. Tem um enunciado de uma jornada de JEF, de Juizado Especial Federal, do ano passado, que diz que em matéria, eu tô sem o número aqui, mas enfim, que em matéria de, ela foi acho que em dezembro do ano passado, em matéria de regulação de leito, então a União deve ser excluída do feito e o feito deve ser remetido para a Justiça Estadual. Tem gente que não concorda, tem gente que concorda, tem gente que aplica, tem gente que não aplica, certo? Fato é que a verdade é que a União fica realmente sem ter o que fazer ali no processo, tá bem? Então, qual é o papel da União? A União dá dinheiro para manutenção dos leitos, mas ela não regula a fila, tá? Essa fila, então, ela é gerida pelo regulador, tá? Seguindo alguns critérios. Alguns estados têm filas
públicas, tem filas transparentes, outros estados não dão essa publicidade para suas filas, né? Isso, enfim, vai depender de cada região, né? Mas existem balizas do Conselho Federal de Medicina, da Associação de Intensivistas e também outros estudos que orientam a atuação do médico e do gestor na priorização dos leitos disponíveis, né? A realidade do Brasil é que a gente tem uma insuficiência de leito de UTI, e via de regra a gente já tem essa insuficiência, então os nossos médicos já estão acostumados a fazer as escolhas, a decidir quem vai para UTI, quem não vai, né? Mas muito importante para a gente entender as prioridades, as priorizações feitas, né, pelo gestor e pelo médico, é essa resolução que está aí, que é a 2156 do Conselho Federal de Medicina, que trata dos critérios para admissão e dos critérios e das prioridades para admissão em UTI, certo? O artigo 8º, o Jorge até vai por ali, dessa resolução estabelece 5 prioridades, ó. Então, quer explicar, Jorge? Ou continua? Pronto. Aqui é interessante em relação a isso, porque ela é contraintuitiva, né, em relação ao que a gente pensa do que é o papel da UTI. De um modo geral, quando a gente pensa UTI, a gente pensa na gravidade do problema. Então, as pessoas que estão em estágio de mais gravidade são aquelas que teriam prioridade. Mas não necessariamente há uma relação entre prioridade e gravidade. Geralmente, os casos graves têm que ir para a UTI. Mas a resolução, ela estabelece um critério de prioridade que prestigia também a possibilidade de sobrevivência. Então, se você analisar a prioridade 1, é justamente aqueles pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Ou seja, o critério principal que se adota aí não é apenas a gravidade, mas, sobretudo, a possibilidade, a alta probabilidade de recuperação. Se nós formos lá para a prioridade 5, que é o que tem menos prioridade, né, nós vamos ver que são pacientes com doença em fase de terminalidade, ou seja, também são pacientes em estágio muito grave, né, estão próximos da morte, sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão na UTI, exceto se forem potenciais doadores de órgão. A própria resolução prevê que para essas situações, prioridade 4, prioridade 5, o recomendado não é o leito de UTI, mas sim a unidade de tratamento paliativo, né, que é uma forma de tratamento mais humanitário para quem está em estágio terminal. Eu vejo muitos juízes, né, concedendo leitos de UTI para pacientes que estão em estágio terminal, né? Eventualmente, esses pacientes podem ter o direito, podem vir a necessidade de UTI, sem dúvida alguma, mas a prioridade, se a gente estiver vivendo um momento de escassez, são para aqueles pacientes, né, que têm alta probabilidade de recuperação. Prioridade número 2, pacientes que necessitem de monitorização intensiva pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Prioridade 3, pacientes que necessitem de intervenções de suporte à vida com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica. Então, vai se notando, né, que a priorização é para aqueles que precisam, né, da UTI e têm chance de sobrevivência. Essa é uma das razões pelas quais, né, nas situações, por exemplo, se a gente pensar no que ocorreu na Itália, em que o sistema entrou em colapso e foi necessário se estabelecer critérios de quem tem, de quem não tem direito à UTI, as escolhas trágicas elas foram definidas pela chance de sobrevivência, daí porque se estabeleceu como regra que pacientes mais idosos, acima de uma determinada idade, não teriam prioridade, né, no atendimento. Parece um pouco cruel e desumano, e de fato, é uma realidade triste, é uma escolha trágica. Escolha trágica é uma escolha em que alguém vai morrer. Então, numa situação como essa, a solução que se dá é por essa prioridade, pela chance de sobrevivência. E quem estabelece isso, né? Quem é que define qual é o tipo de prioridade? É o médico, com possibilidade de revisão pelo médico intensivista. Esse é um ponto também que eu gosto muito de ressaltar. Nas minhas decisões, eu sempre determino que se observe, né, esse critério
da resolução do Conselho Federal de Medicina, e eu estabeleço sempre de modo explícito que compete ao médico intensivista fazer uma avaliação, uma reavaliação dessa prioridade. Por que isso? Porque muitas vezes, né, até com o avanço da jurisprudência, né, quando os juízes passaram a dominar melhor esse assunto, os juízes passaram a exigir que viesse junto com o laudo médico a prioridade do paciente, né? Alguns juízes, inclusive, indeferem o pedido se for prioridade 2, 3, 4, 5. Só autorizam, só deferem, só concedem a UTI para a prioridade 1. E aí, quando os juízes começaram a fazer isso, os médicos dos pacientes começaram a sempre colocar a prioridade 1 em todos os casos. A gente percebeu que os próprios médicos que não são intensivistas, né, que atendem o paciente geralmente numa UPA, né, na unidade hospitalar, eles tendem a receber a pressão da família e muitas vezes colocam prioridade 1 sem ser. Eu já vi laudos médicos estabelecendo prioridade 1 para quem está em estágio terminal, né? Então, numa situação como essa, a gente não pode, obviamente, fazer um controle jurisdicional da decisão médica, porque a gente não tem conhecimento especializado para isso, mas numa situação como essa, a própria resolução prevê que compete ao médico intensivista, que vai fazer o controle, né, de admissão, fazer essa reavaliação da prioridade, né? Ou seja, a prioridade estabelecida no laudo médico original não é definitiva, não é decisiva, pois cabe ao médico intensivista fazer isso. Uhum. Mais alguma Acho coisa? que é isso, Jorge. Não, acho que é isso mesmo, né? Ressaltar sempre que essa é uma escolha técnica, médica, difícil do juiz entrar, né? Acho que os riscos do juiz interferir nessa escolha são muito grandes. Eu que frequento aqui o Comitê da Saúde, a gente vê muita reclamação do regulador da fila que reclama que então o juiz mandou atender um determinado paciente e aí aquele paciente que tinha decisão judicial, justamente como você falou, era uma pessoa em fase terminal e que ele teve que tirar um jovem que tinha se acidentado de carro, por exemplo, ou que tinha alguma outra coisa com grande chance de recuperação da UTI. Então, acho bastante delicado que o juiz adentre essa questão, né? E agora, ainda mais na fase do Covid, né? Acho que se não houver nenhum indício de que o médico está privilegiando o amigo do político, o seu próprio amigo, ou um amigo de um amigo, enfim, acho que a gente realmente não deve interferir. E sempre lembrar, né, Jorge, que antes de tomar qualquer decisão, num caso desses, a gente tem que ouvir o regulador. Não dá para decidir sem ouvir o regulador, em hipótese alguma. Um aspecto também que merece ser dito, né, e essa crise do Covid, ela nos ajuda a ter uma visão mais global, né, do fenômeno saúde, né, do sistema de saúde em outros lugares do mundo, é que esse critério de prioridade, ele é um critério sugerido pela própria Organização Mundial de Saúde. Ou seja, quando a OMS diz, olha, pessoas que estão em estágio terminal não devem ocupar leitos de UTI, ela está pressupondo não só países em desenvolvimento, que têm um sistema de saúde precário, mas até países bem desenvolvidos que têm um sistema eficiente. Então, se você chegar em um hospital na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, eles vão adotar esses critérios também e, eventualmente, algumas pessoas que estão em estágio terminal, mesmo que precisem de UTI, não serão colocados em UTI para dar a vaga para pessoas que precisem, né? Essa é uma escolha racional do sistema que lida com escassez, né? Então, por que eu digo a questão do sistema global? Porque ficou demonstrado que a situação do Brasil em matéria de UTI, ela está melhor do que de muito país desenvolvido, né? Nova York rapidamente entrou em colapso por falta de leite de UTI, porque está em situação pior do que a do Brasil, em termos de quantidade de leitos disponíveis para a população. Então, essa é uma questão de escassez que não é tão somente culpa, né, de um subfinanciamento. Em parte né, o Brasil ele está bem aquém na quantidade de leitos de UTI do que a própria OMS recomenda. Mas mesmo numa situação de
plena capacidade, que, né, se nós tivéssemos todos os leitos disponíveis, ainda assim a escassez seria uma realidade, né? E, portanto, É. nessas situações de escassez, escolhas trágicas têm que ser realizadas, e quem deve fazer essa escolha trágica de quem deve ocupar um leito de UTI, quem não deve ocupar o leito de UTI, é justamente aquele que está na linha de frente, que a própria OMS diz, é o médico intensivista, é o órgão responsável por essas decisões, né, de vida ou Eu acho morte. que é bem complicado a gente falar dessa situação do coronavírus, porque possivelmente haverá também, Jorge, uma necessidade de escolha entre pacientes que estão no mesmo nível de prioridade, né? E aí, como é que a gente vai priorizar o que já é prioritário, né? É, Então, antes do precisa aqui. coronavírus, só interrompendo um pouquinho, Carol, na verdade, antes do coronavírus, nós já tínhamos escassez de leitos, né? Nós já tínhamos filas de pessoas, às vezes 10, 15, 20 pessoas precisando de um leito, aguardando uma vaga de leito de UTI, na mesma prioridade, na prioridade 1. Né? Então, Também. essa realidade já era existente. Eu acho que o grande diferencial que a gente tem hoje, né, por conta do Covid, é que a gente tem percebido uma enorme atuação, um enorme empenho, né, das autoridades de saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, em tentar minimizar essa escassez, essa insuficiência de leitos, e pelo menos, né, durante essa fase, me parece que, de fato, a atuação judicial deveria ser minimalista, um menos Acho que sim. o menos intervencionista possível, para dar um certo crédito, voto de confiança de Exato. fato, permitir que o sistema tente encontrar soluções técnicas conforme as resoluções que já existem, os regulamentos que já existem. Exato. E se tiver que estabelecer alguma outra prioridade, digamos assim, a instância competente para fazer isso não é o judiciário, né? Daí teria que haver um debate político, talvez. Fico pensando aqui quem teria legitimidade, então, para escolher se os médicos teriam preferência para a UTI, se os jovens teriam. Quem poderia fazer esse tipo de escolha, né? Mas acho que o certo é que o judiciário individualmente, no caso concreto daquele paciente específico, é que não é, né? É. Acho que disso a gente não tem dúvida, né? Então, era isso, né? E até a próxima.